Nós vamos continuar com o nosso culto e vamos já para a carta de Tiago, caso você tenha a sua Bíblia aí e queira acompanhar conosco. Carta de Tiago, capítulo 4, né? Estamos no penúltimo episódio da nossa série sobre a carta de Tiago. Caso você esteja acompanhando hoje pela primeira vez, não se sinta perdido, né? Temos os outros capítulos dessa série no YouTube, estão lá disponíveis, né? Somente a mensagem, mas também você não será prejudicado hoje por não ter visto as outras séries os outros capítulos dessa nossa série. Então, convido vocês a abrirem a carta de Tiago, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura aqui desta carta e vocês podem acompanhar comigo. Como eu disse antes, novamente eu vou ler aqui na tradução Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar na sua tradução preferida. Assim está escrito na carta de Tiago, capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Novamente, né, só para falar um pouquinho sobre essa carta de Tiago. Tiago, ele tem essa característica de ser direto, né, sem meias palavras, e de repetir, às vezes, alguns assuntos que ele já tratou no início da sua carta. Tiago, parece que ele estava escrevendo e vai lembrando daquilo que ele já falou e reforça novamente. E aí ele encaixa um exemplo que pode ser que ele tenha visto ou um exemplo que ele conheceu nesse sentido e coloca para nos mostrar, né, para nos facilitar o entendimento daquilo que ele está tentando nos falar. Esse capítulo 4 é um capítulo muito rico também, assim como toda a carta, né? Se nós fôssemos pegar alguns pontos e tentar explorar eles aqui hoje, certamente não poderíamos o fazer apenas nestes 20 minutos aqui, mas um ponto em que eu, tentando olhar como um todo para a carta de Tiago, e aqui fica a dica, né? Essa semana, caso você queira fazer isso,
Leia a carta de Tiago, digamos assim, num momento só. Agora de tarde, agora de manhã, agora à noite eu vou sentar e vou ler a carta de Tiago sem interrupção. É uma experiência muito boa, muito boa. Normalmente a gente lê pequenos trechos, né, dos textos, dos livros bíblicos. No caso de Tiago, como são 5 capítulos só, é uma carta curtinha, vale a pena fazer esse teste e você acaba tendo uma visão ampla daquilo que Tiago está tentando explicar. Porque às vezes se a gente pega apenas uma frase de Tiago e coloca ela aos 4 ventos, certamente essa frase está fora de contexto e ela vai ser usada como pretexto para ser feito algo. E esse é um dos piores riscos que temos hoje em dia, quando as pessoas usam uma frase, né, ou um texto como pretexto para algo, né, justificando algo que não está escrito no contexto todo. Por isso é importante sempre lermos o todo. E hoje eu tentei trazer algo desse capítulo 4, tentando olhar um pouquinho mais distante do texto e enxergar o seu todo. E eu sempre gosto de fazer perguntas ao texto. Eu ainda não sei nada sobre o texto bíblico, né, sobre a Bíblia. Então, algo que foi me ensinado no seminário foi, né, faça perguntas ao texto. Faça perguntas àquilo que você está lendo. Não é errado questionar, não é errado fazer perguntas àquilo que você está observando. E a pergunta que eu fiz é a seguinte, olhando para o texto de Tiago e olhando para a nossa vida hoje, né, 5 de setembro de 2020. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: por que falar da salvação é mais difícil do que falar de qualquer outro assunto? Essa é uma pergunta que eu me fiz. E eu fiz também essa pergunta porque para mim também é difícil falar da salvação, né? Eu posso dar 2 exemplos, né? Aqui no culto, no púlpito, eu na função de pastor, sempre treme a perna, porque a chance de nós falarmos uma bobagem é grande. Ainda mais quem me conhece, né? Então, você precisa estar atento à palavra de Deus, né? E isso não se torna uma dificuldade, mas é uma boa dificuldade que te faz realmente estar preso ao texto e não aquilo que você pensa, né? Ou que eu penso no caso. E uma outra dificuldade que eu tenho, particular, em falar da salvação, é quando eu encontro pessoas que eu não sei se creem em Cristo, ou eu estou encontrando pela segunda vez, né? Ou estou começando uma certa amizade. Ali também eu tenho uma certa dificuldade para falar. E eu tenho notado que a maioria, né, ou digamos assim, alguns de nós também têm essa dificuldade. E aí eu fiz essa pergunta, né? Pode ser que para você não seja difícil, né? Pode ser que para você seja algo bem natural, bem normal, e já te parabenizo por isso, né? E continue sempre assim. Mas vamos refletir nessa pergunta. Por que falar da salvação é mais difícil do que falar de qualquer outro assunto? Aí na nossa reflexão nós podemos seguir pelo seguinte caminho, antes de responder essa pergunta. Quais assuntos mais nos motivam para falarmos? Obviamente, é aqueles que nós sabemos, né? Aqueles assuntos que nós mais dominamos, mas mais nós queremos falar sobre ele. É mais ou menos quando a gente está na escola ou a gente está estudando e descobre algo e lê algo que nunca a gente leu, né? A gente quer logo contar aquilo para alguém. Vou ter que dar outro exemplo particular, isso não pode, mas eu vou ter que dar, né? Às vezes eu estou estudando um texto bíblico, ou estou lendo um livro de teologia e, nossa, que fantástico isso, né? Aí, coitada da Patrícia, ela é a minha primeira ouvinte. Aí eu vou lá, Patrícia, porque não sei o que, da dupla predestinação lá dos calvinistas. Aí ela, como uma sábia mulher, ela vai, que maravilha, né? E eu fico, coitada dela, né? Mas a gente sente ânsia de falar de algo que a gente está sabendo ou que a gente está dominando sobre o assunto, né? E outro ponto que nos motiva para falarmos, outro assunto que nos motiva para falarmos, são aqueles assuntos que causam discórdia, né? Nossa, isso é muito bom, né? Aqueles assuntos das tretas, né? Ou chega a dar uma coisinha assim, quando alguém discorda da gente e a gente tem os argumentos para dizer que aquela pessoa está errada, né? E é bom tentar convencer as pessoas de que estamos certos, né? Ou que a nossa preferência é a melhor.
E esse tipo de fala acontece em casa, entre os irmãos que possuem gostos diferentes, né? E confesso que uma das coisas que eu sinto falta é de discutir com a minha irmã. Vejam só, né? Nós temos uma diferença de 5 anos, mas isso é uma das coisas que eu sinto falta, às vezes, de discutir com ela. Mas podem observar que todos os assuntos que nos trazem um certo tipo de confronto, nós temos um empenho maior, né? E esse confronto, vai nos motivar a estudar sobre o assunto, né? Para rebater, para usar argumentos e por aí vai. Um exemplo que eu poderia dar, né, que exemplos são sempre perigosos, mas um exemplo que eu poderia dar. Se eu falar aqui na igreja Cristo Vive, em São José dos Campos, São Paulo, se eu falar aqui que o Palmeiras não tem mundial e que o Corinthians não é bicampeão mundial, certamente eu vou ouvir os defensores dizendo que isso é uma inverdade, né? E obviamente eles estão no seu direito de falar isso, né? Bom, pastor, tá sacanagem, o Palmeiras tem mundial sim, não, o Corinthians comprou um mundial, mas foi bicampeão mundial. Sacanagem, sacanagem. Mas vejam só, quando algo nos incomoda, nós já, opa, peraí, não é bem assim. Eu vou te dar os meus argumentos. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: notoriamente somos mais instigados a falarmos de todos os assuntos possíveis, menos o da salvação. E por que será? Será que é porque temos vergonha? Medo? Será que às vezes temos um excesso de respeito, em que a gente se sente indigno de falar da salvação? Será que é uma falta de preparo? Ou será que é tentação? Bom, certamente é de tudo um pouco, né? Mas algo que eu sempre aprendi e realmente tenho vivido isso, não diariamente, mas em várias ocasiões, é a tal da tentação. A tentação nos faz calar sobre alguns pontos em que nós poderíamos falar de Cristo para algumas pessoas. E por que nós somos tentados para ficarmos quietos quando precisamos falar de Cristo? Porque assim a outra pessoa que precisava ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de conforto, naquele momento não vai ouvir. E isso é ponto, infelizmente, para o seu capeta, né? Então vejam só, vergonha, medo, excesso de respeito, nós poderíamos pensar desse jeito, né? Não, sou indigno de falar da salvação, né? Falta de preparo ou tentação. Tudo isso são também possíveis, não sei se nós poderíamos falar de desculpas, né? Ou questões que nos acabam barrando de falar sobre Cristo. Certamente nós somos tentados pelo diabo, como eu falei, para não falarmos dessa salvação em Cristo. E ele não faz isso de maneira espalhafatosa, né? Ele usa aquilo que temos e somos. As nossas guerras, as nossas brigas, a nossa inveja, cobiça, soberba, medo, vergonha, falta de preparo. E isso é tão sutil em nossas vidas que quando vemos uma oportunidade de falar de Cristo, ela foi perdida. Enquanto procuramos oportunidades para falar sobre outras coisas menos importantes. Como eu falei antes, às vezes a gente fica catando treta, às vezes a gente fica catando coisa para poder expor aquilo que eu quero expor, mas quando surge aquela oportunidade escancarada na tua frente para você falar de Cristo, aí a gente diz, não é comigo. E aí vem uma segunda reflexão. Já pensou o que seria de nós se os nossos pais, ou quem nos fez ouvir a palavra da salvação, pensassem dessa forma, como às vezes nós podemos pensar? Como eu disse antes, pode ser que você não se encaixe nisso que eu estou falando hoje, né? Mas pode ser que você se encaixe. Já pensou se aqueles que nos falaram da salvação de Cristo também pensassem, eu não vou falar de Cristo para você, né? Pode ser que eu vou te incomodar agora, né? Acho que não é o momento adequado para nós falarmos sobre isso, né? É um assunto constrangedor. No caso dos pais, alguém poderia falar, não vou obrigar meu filho a escutar a palavra de Deus. Quando ele crescer, ele que escolha se quer ouvir ou não. Essa é uma frase forte, mas com esse pensamento, poderíamos ir ao extremo e pensar também de uma outra forma. Ok, eu tenho uma boa notícia que dá a vida eterna, e eu tenho essa boa notícia para dar para o meu filho, mas eu não farei isso. Eu, como pai ou mãe, quero que você escolha entre a morte ou a vida eterna. Entre a morte eterna ou a vida eterna. E o que você escolher, ficarei feliz. Vou nem comentar, né?
Eu até coloquei em letras garrafais aqui no meu texto, uma pinóia. Fazia tempo que eu não falava pinóia. Pinóia é palavra de tiozão, né? Mas é um pensamento absurdo esse. Quem é que vai querer a morte eterna para um filho? Não, mas vou deixar ele escolher, né? Já pensou se os nossos pais tivessem feito isso conosco, né? Ou se aquela pessoa que veio falar de Cristo para nós tivesse, não, olha, meu amigo, eu vou falar de Cristo, mas veja bem, tá? Ele te salvou, mas não precisa crer nisso, né? Eu não estou te impondo nada, não. Olha, a graça é abundante, a palavra vai. E é exatamente isso que Tiago está nos ensinando nesse texto, nos mostrando que a salvação destrói qualquer argumento ou desculpa que temos para não nos sujeitarmos a Cristo. Tiago está nos encorajando e também ensinando como falarmos sobre a salvação. Quando formos falar, que humilhemo-nos diante do Senhor e Ele nos exaltará. É o que está escrito nessa carta de Tiago. Ou seja, falar de Cristo não será algo totalmente prazeroso, pois em vários momentos teremos que chorar com os que choram. E é isso que ele escreve lá no texto, quando ele diz, você que está rindo, você vai chorar, né? Você que está sofrendo, você que está feliz, você vai ficar triste. Pois em vários momentos teremos que chorar com os que choram, cuidar das feridas de todos os tipos, ouvir coisas inacreditáveis e histórias absurdas sobre a vida de seres humanos. Quando formos falar de Cristo, vamos ser confrontados com o que nós somos, e isso poderá nos levar à conclusão que somos indignos de pronunciar o nome de Jesus. Normalmente, né, a gente dá graças a Deus quando a situação para falar de Cristo é algo bom, né? As pessoas estão agradecendo algo e a gente vai lá e diz, né? Vou dar um exemplo, né? Tá lá nascendo um bebezinho, a gente diz, aproveita aquele momento para falar de Cristo. Mas às vezes, não vou dizer que é a maioria, mas é algo bem recorrente. Nós temos a oportunidade de falarmos de Cristo quando alguém está sofrendo. Imagina alguém sofrendo e você chega lá, meu amigo, você perdeu seu parente agora, né? Mas, cara, deixa de bobagem, vamos se alegrar aqui, vou falar de Cristo para ti. Não, você tem que ir lá e às vezes nem falar nada, só tá perto. E em algum momento você vai poder falar, Cristo está contigo, ponto. Precisa mais que isso? Não, a palavra já foi falada. Outro dia, se puder, continua. Mas vejam só, praticamente nesses momentos que a gente tem isso. E Tiago está nos alertando contra o nosso orgulho. Tiago está nos alertando contra a nossa soberba. Para ir onde as pessoas estão chorando, nós temos que quebrar o nosso orgulho, nós temos que quebrar a nossa soberba. Para falar de Cristo, nós temos que parar de julgar as pessoas. E é o que Tiago também continua falando, né? Eu preciso fazer uma pausa aqui no nosso raciocínio para falar o seguinte, ou lembrar o seguinte. Toda vez que você se sentir impuro, ou indigno, ou incapaz de falar sobre Cristo, lembre de uma coisa. Para Deus você também é impuro, indigno e incapaz de ser salvo. Se você se sente despreparado, ou impuro, ou indigno para falar de Cristo, para Deus você também é isso para ser salvo. E é justamente por esse motivo que Cristo te salva, por causa da sua incompetência. E quando esse Cristo me livra da morte eterna, me dando uma nova vida através do Espírito Santo, que me dá a fé para que eu creia, que eu sou incapaz e que Jesus Cristo ele se faz capaz no meu lugar, e é assim, dessa forma, diante de Deus, que agora eu, um ser incapaz, me torno capaz pela capacidade de Cristo. Ficou meio confuso, mas deu para entender, né? Agora Deus me olha não mais como um incompetente, Deus olha para mim não mais como alguém que não consegue fazer nada, mas Deus olha para mim e enxerga um filho seu. Por quê? Porque Cristo está em mim. Ou seja, não estou mais condenado. E isso é interessante. Se nós reconhecemos e cremos e confessamos que nada fazemos para a salvação e Cristo faz em nós, assim também é quando falamos de Cristo. Quando falamos de Cristo, é o Espírito Santo que faz isso através de nós. Então não tenham medo de falar de Cristo para as outras pessoas,
porque é o Espírito Santo que está fazendo isso através de vocês. E ele certamente vai estar, né, naquele momento te orientando para falar da melhor forma possível, do seu jeito, com as suas palavras, aquilo que Cristo fez. Reconhecer isso, que somos incapazes e dependemos de Cristo, essa é a humildade que Tiago nos ensina. Reconhecer que Cristo é o meu Senhor e que nada sou. Se não fosse o que Cristo fez por mim, nada eu seria. Tudo aquilo pelo que brigamos, nossas preferências pessoais, nossos julgamentos, nossos gostos por certa ideologia, nossos times, roupas, cultura ou algo assim, tudo isso acaba. Todas essas coisas que às vezes nós colocamos acima de Cristo, tudo isso que às vezes nós investimos todo o nosso tempo, todos os nossos bens, tudo aquilo que somos, todas essas coisas, elas são passageiras. E como a gente já viu vários memes na internet, né? Vou até colocar aqui para vocês verem. Tudo isso acaba aqui, né? A foto diz: aqui se acaba a riqueza, orgulho e vaidade, né? Essa é a entrada de um cemitério. Vocês já viram também outros memes, né? De esqueletos, e aí diz rico, pobre, né? Preto, branco, amarelo, japonês, brasileiro, né? De todas as formas, todos nós vamos acabar na mesma situação. E Tiago está nos lembrando disso. Porém, entretanto, todavia, você sabe, e eu já falei aqui, que para os cristãos a vida não acaba ali. E esse é o ponto. Vejam bem, se nós lutamos por coisas terrenas, se nós brigamos por coisas terrenas, se nós empenhamos muito esforço por coisas que são passageiras, por que não fazemos isso pelas coisas eternas? E sendo que por essas coisas eternas, Deus está junto conosco, nos dando seu Espírito Santo. É uma boa reflexão para um sábado à noite, né? Você sabe que isso não é o fim. E sim, esse nós poderíamos falar é o início da melhor parte da nossa vida. Ou seja, quando nós morremos, é o início da glória eterna, da salvação. Mas vejam um outro ponto interessante, que agora eu quero retomar aquilo que Tiago estava falando. Nós não somos colocados no mundo para vivermos sozinhos. Dependemos de outras pessoas. Alguém poderia pensar: bom, pastor, se a vida eterna é muito melhor que essa vida terrena, então é melhor que a gente morra e vai logo para o céu. Ok, mas lembre que Tiago, na carta toda, está falando bem pelo contrário, que isso é um pensamento egoísta, que esse é um pensamento de orgulho, que esse é um pensamento de soberba. Cristo morreu pelo mundo e Ele quer, e já fez isso, já inaugurou isso, restaurar esse mundo. Por isso que, quando nós cremos em Cristo, nós somos agora chamados e colocados exatamente, milimetricamente, numa perfeição extrema. Nós somos colocados por Deus onde nós estamos hoje, nesse momento. Alguém pode pensar: não, foi o acaso, não, foi o meu mérito, né? Eu estudei, passei concurso, né? Tô empregado lá, fui desempregado, agora estou aqui nessa situação, não, é tanta coisa. Não. Deus está te colocando ali, meu amigo, que crê em Cristo, para que você, nesse lugar, fale daquilo que Deus fez na sua vida e está fazendo na vida das outras pessoas. Por isso que Tiago vai falar o seguinte: os cristãos falam da salvação, mas não são os juízes. E isso é fantástico. Dá vontade de dar aquele aleluia agora aqui e bater com isso aqui na mesa. Os cristãos não são os juízes. Nós vamos falar de Cristo para as pessoas. O Tiago nos diz isso. Falar da salvação não é falar o que você deve ou não fazer, mas sim falar daquilo que Cristo fez. E Tiago ainda continua: não deixe para fazer isso amanhã.
Nós não sabemos sobre o dia de amanhã. Por isso nós falamos da salvação, pois a palavra nunca volta vazia. E nós falamos hoje. Nós iremos falar, mas quem vai julgar é Deus. Ou seja, se eu acho que uma pessoa não merece ouvir a salvação porque ela é uma pessoa má, porque ela é uma pessoa que eu não gosto, porque ela é uma pessoa que eu tenho um pé de guerra com ela, você está sendo o juiz. E Jesus não nos colocou para escolher quem que seria salvo ou escolher quem merecia escutar o Evangelho. Jesus nos deu e coloca pessoas na nossa vida que é para nós falarmos para todas essas pessoas. Esse é um das melhores tiradas de carga que Deus nos anuncia. Porque já pensou, se dependesse do nosso julgamento, quem mereceria escutar a palavra de Deus? Rapaz, mas estava lascado, né? Ainda bem que Cristo faz isso por todos. Dentro disso que Tiago está nos contando nessa carta, ele está dizendo o seguinte: deixem as guerras, as picuinhas, as coisas desnecessárias que atrapalham a salvação, coloquem isso não como o mais importante na vida de vocês. Coloquem a fé em Cristo. E aí, para encerrar, eu vou dar um exemplo para a igreja, que eu escutei essa semana e que eu aprendi no seminário e também compartilho dessa ideia. Um pastor, uma reunião de pastores, está até disponível no YouTube, ele comentou o seguinte: cara, na nossa congregação tinha muita picuinha interna, né? Não é o caso aqui, e eu já falei isso e falo de novo, falo para os meus membros: olha, essa congregação é muito abençoada. Nós não temos picuinhas ou tretas que são algo terríveis. Nesse momento, não. Pode ser que anteriormente já tivemos, mas isso são águas passadas. Mas vejam só o que ele disse. Vocês querem ter briga? Vocês querem discutir por algo? E olha, foi muito sábio isso que ele falou. O ser humano sempre vai discutir. O ser humano sempre vai brigar. Porque o ser humano é pecador. Nós somos assim. Só que o que esse pastor fez? Eu vou dar um motivo para vocês discutir. Sabe o que ele fez? Ele plantou uma igreja e disse: vamos discutir sobre essa nova igreja que nós vamos começar. Mas pastor, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer isso? Não. Se vocês querem discutir quem é que foi que pegou o espeto da churrasqueira, quem é que foi que tirou o pano da cozinha, que não sei o quê, vamos discutir por uma outra coisa. Se vocês gostam de discutir, né? E o ser humano gosta de discutir, faz parte de nós. Vamos discutir sobre como plantar uma igreja num outro bairro. E isso é sensacional, né? Quanto mais problemas externos a igreja tem, menos problemas internos ela vai abastecer. E isso é uma dica fantástica. Se você quer se preocupar com algo, se você quer se escabelar por alguma coisa, se preocupe com a salvação dos seus filhos. Se preocupe com a salvação dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos. E fale de Cristo. Você não precisa ver se eles estão crendo agora ou não, né? Mas fale de Cristo. A palavra não volta vazia. Isso é uma promessa de Deus. E é isso que Tiago está nos instigando. E isso não é algo ruim ou pesado. Isso é motivador, isso nos alegra. Nos faz entender que o Espírito Santo está conosco, está nos guiando. E cara, pensem bem, agora sim por último. Que honra nós temos de Deus nos dar essa responsabilidade de falarmos de Cristo para outras pessoas. Essa é a maior honra que a gente pode ter. Porque, sendo bem sincero, eu não teria condições de fazer isso. Mas Deus me dá essa honra de falar de vida eterna para as pessoas. Que nós possamos nos motivar, nos preparar, assim como nós nos preparamos para tantas outras coisas neste mundo, também nos preparar para falar de Cristo. Ver que essa palavra de Cristo ela está em tudo, na criação, está no nosso trabalho, está
tá nas coisas que acontecem ao nosso redor, ali tá Cristo e a gente pode falar disso, ok? E sempre que vocês precisarem de ajuda, lembrem que vocês têm um rapaz não tão bonito assim, que vocês podem chamar de pastor, e que ele está aqui para ajudar, né, para ajudar vocês a falarem de Cristo